Olá, gente querida, que a paz do Senhor esteja com vocês. Falo com cada um de vocês nesta bela segunda-feira, enquanto aguardamos o fim desse nosso confinamento que já dura 74 dias. Vamos em frente na força que Deus nos concede, cuidando da nossa saúde espiritual, mental, também física, durante esses dias. Algum tempo atrás eu fui incluído numa lista de um famoso psiquiatra, conferencista, escritor brasileiro, que convidava para um curso de gestão emocional. Achei o tema interessante nesses dias em que a gente precisa cuidar muito das nossas emoções. E como são todos os cursos oferecidos hoje em dia, a isca é gratuita, né? É um curso gratuito, as 3 primeiras palestras foram assim, liberadas. E aí, depois que o freguês deu a mordida, vem o preço. Todos fazem isso hoje. Mas como eu achei o tema relevante, até pensei em continuar. Quando recebi o recado de que os primeiros inscritos teriam um desconto de R$1.000. Aí eu não quis nem ver o preço. Sim, você ouviu bem, o desconto era de R$1.000. E isso me levou a uma reflexão que muitas vezes eu faço e penso assim, o cara estudou, ele ralou, adquiriu conhecimentos, se tornou muito bom naquilo que ele faz, ficou rico, muito rico. Então por que numa hora dessas, onde estão todos em frangalhos emocionais, onde se vislumbra uma depressão sem precedentes, por que o cara não pode abençoar o seu povo e oferecer seu conhecimento e sabedoria, se não de graça, mas pelo mínimo? Por que não ajudar as pessoas numa hora dessas? Se a vida foi boa e generosa para comigo, se Deus me deu a capacidade e o conhecimento, e como Ele mesmo disse, já passou por essa situação de pobreza e necessidade na infância. Então, por que não, agora, abençoar outras pessoas para saírem dessa situação? Indo adiante, fico pensando, o mesmo acontece com grandes doutores, cientistas, pessoas que adquiriram um notório saber em alguma área. Pessoas que muitas vezes, financiadas em seus estudos pelos impostos pagos por cada um de nós, depois cobram milhares e milhares por uma consulta, por um produto, por um auxílio que poderiam, às vezes, dar de graça, salvando vidas. Tem a parte que é justa, merecida, mas quando ultrapasso isso e me nego a estender a mão para ajudar alguém, sendo que eu já tenho muito, mas muito mais do que o suficiente para viver, aí não dá para entender. Talvez aí entre uma questão um pouco mais profunda, um problema gerado lá no início, na cosmovisão, a visão de mundo que a gente tem. As Escrituras falam desse problema desde o começo. Dizem que quando o ser humano se alienou do seu Criador, passou a viver para si. Cada um passou a viver por si e para si. E assim, ele quis logo construir uma torre que chegasse aos céus. Lembram dessa história, a famosa Torre de Babel? Imagino que não fazia nem cócegas as torres mais altas que conhecemos hoje. A mais alta hoje está em Dubai, é chamada Burj Khalifa, se é assim que se fala, tem 160 andares e 828 metros de altura.
gigantesca. Não será a última. A intenção em Babel era clara. Vamos construir uma torre que alcance os céus e torne célebre o nosso nome. A intenção é a mesma até hoje. O nosso nome, o nosso poder, a nossa capacidade. Quando me coloco no centro do universo e destrono Deus deste lugar, o resultado invariavelmente é o mesmo de Babel. Confusão, divisão de linguagem, divisão social. E só um fato é acirrado: o poder. A luta pelo poder, para ver quem pode mais. Se os Emirados Árabes conseguem fazer uma torre desse tamanho, nós também temos que fazer. E vamos fazer uma maior, e maior, e maior, e maior. Quando o primeiro astronauta, ou cosmonauta russo, Yuri Gagarin, foi lançado ao espaço em 1961, 51 anos atrás, ele deu uma volta na Terra, não chegou bem a 50, né? Ele deu uma volta na Terra e pronunciou a famosa frase: "Eu fui ao céu e Deus não estava lá." A Rússia, que tinha um governo marxista na época, ateísta, difundia esta cosmovisão da não existência de Deus. Tantas vezes outros também já decretaram a morte de Deus. E ele, será que morreu por causa disso? No último sábado agora, assistimos maravilhados imagens ao vivo, não só do lançamento de uma nova nave tripulada, mas do perfeito funcionamento de tudo, com imagens reais e ao vivo de dentro da cabine, de dentro do local de comando. Enfim, tudo funcionou perfeitamente. E para mim o mais maravilhoso foi ver que aquele foguete que levou a nave ao céu, ao espaço para ir até a estação espacial, ver o foguete propulsor sem tripulantes retornar, depois de sair da atmosfera terrestre, reingressar nela e ser conduzido e pousar inteirinho e seguro na plataforma de um navio, como se fosse um brinquedo. Não é extraordinário? Eu achei fantástico. Qual é o limite para o conhecimento humano? Parece não haver. Contudo, é nessa hora que eu me lembro do problema da cosmovisão. Todos naquela missão agradeceram à equipe, ao trabalho em equipe, à NASA, à empresa SpaceX, ao governo americano. Ninguém lembrou de Deus. E este maravilhoso Deus que fez o ser humano à sua imagem e semelhança, tão grande, tão capaz, não foi nem lembrado. Assim, os bilhões gastos nessa empreitada maravilhosa certamente vão servir para a vantagem e o lucro de alguns governos, empresas, pessoas. Quando nós não reconhecemos a Deus e que vem dele toda a boa dádiva e todo o conhecimento, inclusive as leis físicas perfeitas, estáveis e maravilhosas deste universo que permitem uma nave retornar e termos este conhecimento para fazer isso, o resultado invariavelmente é a luta pelo poder. A força e a lei do mais forte, para citar Darwin. Por causa disso, eu não consigo reverter e dividir com o fraco, o pobre, o necessitado, aquilo que é meu, porque eu conquistei com o meu esforço, não porque eu recebi de alguém. Foi o meu investimento que me levou lá. E assim eu não consigo olhar para o lado, para a necessidade do outro, para aceitar alguém com uma cor de pele diferente da minha, e eu não gasto os mesmos milhões
gastos nas torres deste mundo, nas naves deste mundo, para colocar comida na mesa do faminto. Se eu reconheço que tudo o que tenho é dádiva de Deus, é graça, privilégio, eu não estarei mais apto, ou melhor, eu estarei mais apto a dividir, não cobrar, ser justo. De graça recebeste, de graça dai, diz o Senhor. Hoje eu escrevo esta mensagem um pouco mais longa, embalado pela música de Bach, que foi um compositor que dedicava todas as suas músicas ao Deus que o havia capacitado para tal. Uma das mais belas, Jesus, alegria dos homens. Que Deus seja a nossa alegria. Que também nós possamos fazer como diz o Salmo 113, com ele eu concluo, leitura deste dia, louvai ao Senhor, aleluia, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, desde agora e para sempre, do nascimento do sol até o seu ocaso, porque o Senhor é excelso e está acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Que Deus nos ajude. O que ele enxerga quando ele olha para nós? Que tenha misericórdia de nós e nos ajude. Um grande abraço e uma abençoada semana a todos.